Ok. Yes. Vamos lá para mais um episódio do Alone Talk, este podcast em ritmo mexicano. Olha só, hoje é dia 17. Hoje não é dia 17. Hoje é dia 18/7/2024. São exatamente 2 horas da manhã. E começa agora a sua pior experiência na internet, chamada Alone Talk Podcast. Muito bem, senhoras e senhores, caso você queira se comunicar com este podcast, você pode mandar um e-mail para alonetalkpodcast@gmail.com. Lá você pode mandar histórias, relatos, sugestões ou qualquer outra coisa que lhe der na telha. E caso você queira ver este mesmo podcast, na verdade, esse especificamente ainda não está no ar lá no YouTube, mas os outros episódios anteriores tá no ar lá no YouTube. Você pode acessar o YouTube do Alone Talk, que vai estar na descrição do episódio, caso você esteja aí no Spotify, no Deezer, no Castbox ou qualquer outra coisa, tá bom? É isso aí, tá? O último recadinho, antes de qualquer coisa, é que eu queria agradecer e dar um salve pro Cauê, do Bagos FM. Tem um podcast muito legal também aí no YouTube. Eu devo ter dado uma soprada grande aqui no microfone, mas beleza. É que ele me ajudou a fazer a nova identidade visual do Alone Talk. Então você tá vendo aí novos banners, novas imagens, um novo estilo, novas cores. Isso foi tudo graças a uma dica de inteligência artificial maravilhosa que ele me mandou lá, que ele estava trocando ideia e ele acabou me indicando. Tá bem? Porra, essas musiquinhas mexicanas é boa, hein? Puta que pariu, aumentar aqui. Bom demais. Eu coloquei essa música. Foi um negócio muito esquisito, muito aleatório. Porque o que tava acontecendo, cara? Eu cheguei agora do trabalho. Cheguei tem 15, 20 minutos. Eu cheguei, comi um pedaço de torta de frango que eu comprei numa banquinha muito da suspeita no centro de Campinas. Então imagina você, né? Para quem mora em Campinas fica mais fácil de visualizar, mas eu acho que você pode imaginar o centro de São Paulo. Eu acho que é mais fácil para você ver imagens aí. Ou vamos fazer melhor, vamos fazer esse exercício visual. Vamos fazer esse exercício visual juntos. Você aí que está ouvindo esse podcast, você vai abrir o Google Maps. Para que eu vou abrir o Google Maps? Você me pergunta. Eu vou te mostrar o seguinte. Eu vou te mostrar aonde eu estava há mais ou menos 40, 50 minutos atrás. E vai ser a história da torta de frango extremamente suspeita, que pode ter sido a última torta de frango que eu comi na minha vida. Deixo aqui claro, deixo aqui registrado que eu me arrisquei muito em ter me alimentado com essa torta de frango. Porque o que acontece, cara? O problema... Na verdade, o que acontece é o seguinte, cara. Comer na rua, em banquinhas que vendem salgado, já é um risco que você corre por si só, tá? O simples fato de comer algo vendido em um estabelecimento, normalmente na calçada do centro de qualquer cidade que seja minimamente grande, cidades pequenas normalmente é um pouco mais seguro. Se bem que normalmente é interior de cidade que a galera faz coxinha com carne de humano, né? Já ouviu essas histórias? Tipo, é sempre normalmente interior da Bahia, em Jequié, em Chique-Chique, sabe? Num bairro, na casa do caralho do Acre, é onde a galera mata um pessoal e aí, pra se desfazer do corpo, vende a coxinha com músculos de seres humanos. Você come lá sua deliciosa coxinha feita de peito de gestante humana, tá? Então fica aí com essa bela imagem. Por que eu tô falando disso, cara? Por quê? Vamos voltar ao fio da meada. Abra seu Google Maps e no seu Google Maps você vai pesquisar apenas o seguinte: Centro Campinas SP. E aí você vai parar aqui, mais ou menos, ele vai te jogar numa rotatória aqui, que é o quê? É o terminal do centro de Campinas. Muito bem. Então aqui você vai aqui diminuir o zoom. Eu vou mostrar isso aqui no vídeo. Eu poderia estar mostrando isso aqui em vídeo. Então você que está no Spotify pode ir para o YouTube para ver esse trecho.
Mas eu vou também Voltar o quê? O que que eu vou estar, cara? Eu vou estar falando aqui o que que eu tô mostrando. Caralho, eu não sei falar mais. Estamos aqui. Você que tá no YouTube tá conseguindo ver, eu tô mostrando aqui o centro de Campinas. Então aqui eu tô no centro de Campinas. Eu vou descer um pouquinho pra cá, se eu não me engano. Aqui, cadê a Avenida Moraes Salles? Aqui não precisa ser nada muito preciso também. Aqui, Avenida João Jorge. Eu tava mais ou menos aqui. Não era exatamente aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Vou jogar aqui o bonequinho do Google no Street View. Vamos fazer uma gameplay de Street View. Ah, é exatamente aqui que eu tava, porra. Acabei acertando por engano. Essa avenida aqui, cara. Eu estava nessa avenida. Você pode... Aqui, pra quem tá só no áudio, é uma avenida que tem lotérica, tem uma loja da Cacau Show, tem pontos de ônibus, vários pontos de ônibus, muita gente. Temos aqui um terminal regional do trabalho. Temos aqui, o que temos aqui também? Eu não consigo mais diminuir o zoom, consigo. Temos o Mercado Glicério, temos uma rua típica de centro de uma cidade minimamente grande. E foi nessa banquinha que está escrito Bom Dia na parte de trás. E você pode ver que é uma coisa meio tradicional aqui do centro de Campinas. Eu não sei de outras cidades, né? A última cidade comorense de Campinas era uma cidade bem pequena, de interior. Então assim, não tem como comparar, mas nem de perto. Aqui temos várias banquinhas de cachorro-quente na calçada. Aqui temos banquinhas de salgados, né? De lanches, de uma forma geral. Porém, cara, você tem que pegar essa imagem aqui, e agora eu posicionei meu bonequinho do Google Maps aqui do Street View, ele tá virado no sentido em que a avenida segue, tá virado para frente, né, de costas para os carros, para os ônibus e etc. E aqui você consegue ver um panorama geral da avenida que eu estava. Agora imagine esta mesma avenida, este mesmo lugar que aqui eu tô mostrando, tá de dia, tá bonito, tá cheio de gente, cheio de carro. Imagina isso daqui numa quarta-feira, aliás, numa quinta, né? Porque já havia passado da meia-noite. Imagina isso numa quinta-feira, sabe? Meio de mês, ou seja, ninguém tá com dinheiro pra ficar de rolezinho por aí. Tá todo mundo fudido. E imagina isso aqui numa quinta-feira, 1h da manhã, 1h30 da manhã, mais ou menos. E eu aqui, cara. Bem do lado da banquinha escrito Bom Dia. Eu estava na banquinha do Bom Dia a 1h da manhã pedindo 2 tortas de frango e uma coxinha de frango. Eu queria mesmo comer uma coisa que me sustentasse mais, porque um problema que eu passo aqui na minha vida adulta, e agora eu tenho que abrir um pouco meu coração para quem ouve este programa, que já sabe, né? O Alone Talk, pra quem tá chegando agora, a audiência rotativa, tem que dar essa explicada de vez em quando. O Alone Talk, ele é basicamente onde eu abro o coração, abro a minha mente, me entrego aos deuses do entretenimento e falo aqui durante 30, 40 minutos, enquanto esta música maravilhosa permanece tocando aqui nos meus ouvidinhos. Eu dou uma aumentada, eu vou abaixar aqui pra não ficar muito ruim de editar depois. Então o que acontece? Eu falo da minha vida, cara. Eu falo dos perrengues que eu passo quando eu tô depressivo. No último episódio mesmo eu tava depressivo pra caralho. Ainda tô, mas aqui eu tô forçando uma felicidade que não existe. Pelo quê? Pelo entretenimento, exatamente. Porque aqui eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, eu falo dos perrengues e das felicidades e das derrotas e das conquistas e dos fracassos da minha vida de uma forma que entretenha quem está ouvindo. Então, um dos dramas que eu estava passando, eu acho que eu tô meio acelerado. Cara. Calma lá, cara. Eu acho que eu tô achando que eu sou o Emílio Surita. Pra ficar aqui e todo pomposo, falando rápido. Cara, ninguém deve estar entendendo nada do que eu falei nos últimos 30 minutos. Se é que tem 30 minutos de gravação. Tem 10 minutos de gravação. Olha só, então... Calma, cara. Calma, vamos lá, devagar, respira, vou beber uma água. Bebi a minha água. Vamos devagar, vamos devagarzinho. Vamos mudar essa música? Já me encheu o saco já essa música aqui. Pior que aqui vai ter
Só música com copyright. Deixa a música mexicana aqui mesmo. Foda-se. Aonde que eu parei, cara? Tá bom. Eu ia falar sobre um perrengue. Um perrengue que eu... Cara, não tem desculpa. Abrindo outro parênteses aqui. Vocês estão ouvindo isso, cara? Vocês estão ouvindo isso? Eu tô tentando manter uma dinâmica aqui. Porque, cara, o podcast... Eu vou voltar no perrengue da vida, tá? Só aguenta um pouquinho aí, cara. Aguenta um pouquinho aí, que eu já volto lá. Inclusive, é 2 horas da manhã e eu estou falando muito alto. Eu deveria falar um pouquinho mais baixo. Pois, afinal de contas, o motivo que me fez estar morando na casa que eu estou morando agora... Eu acho que eu cheguei a comentar isso meio superficialmente nos últimos episódios. Agora eu tô consciente do que eu tô falando e tá uma merda. Mas um dos problemas que me fez ter problemas com a minha última casa foi a questão do barulho. Que na verdade não era o barulho de gravar podcast de madrugada, esse tipo de coisa. Foi um momento específico em que eu fiz um barulho onde eu não costumava fazer, que foi quando eu quebrei uma garrafa de vidro no chão. E aí, nesse dia específico, por algum motivo deu problema e eu tive que me mudar. Mas mais pra frente talvez aí eu falo sobre essa casa. Eu acho que neste episódio eu consigo falar sobre a mudança de casa. E eu tô falando muito alto. E são 2 horas da manhã de uma quinta-feira. Então eu acho que a pessoa que divide o espaço aqui do terreno não vai estar muito contente caso esteja dormindo. O que é bem provável. Ai, cara, vamos lá. O que eu tava falando, velho? Eu tava falando do perrengue. Por que eu tava às 1h30 da manhã, 1h da manhã de uma quinta-feira, nesta avenida, no centro da cidade, comprando 2 tortas e uma coxinha de frango na banquinha do Bom Dia. Por quê? Por que caralhos este que vos fala estava comprando salgados, comprando lanches a este horário da madrugada no centro de Campinas? Porque, cara, é o seguinte, eu moro sozinho e eu sou meio irresponsável, tá? Eu acho que já deu pra entender um pouco, mas eu sou bem irresponsável, eu tenho que assumir, né? Inclusive, sabe quando você fala uma coisa que você, de uma forma subconsciente, já sabia, mas aí quando você fala de verdade, você percebe o quão vergonhoso é essa coisa, você percebe. No último episódio é a tal da consciência, né? Quando você toma consciência daquilo que até então era um pensamento e se torna uma fala, né? Então agora eu percebi que, cara, eu sou bem irresponsável. Então o que aconteceu? Não tinha comida em casa. Por que não tinha comida em casa? Porque eu estou passando fome? Talvez, mas eu vou explicar. Porque eu não tenho dinheiro? Porque eu estou desempregado? As coisas estão difíceis? Não, cara. Não. Porque eu sou um completo irresponsável, imbecil, idiota que esqueceu de comprar. Que esqueceu não. Que lembrou. Mas ficou com preguiça. E a palavra é exatamente essa, cara. Preguiça. De comprar comida. Então eu tenho uma panela cheia de arroz aqui em casa. E não tem nada além disso. Eu tenho uma panela cheia de arroz cozido e é isso, cara. Por quê? Porque este cara que eu vos falo é extremamente irresponsável. Você pode perceber pela frequência que eu me dedico a esse podcast que eu realmente sou um completo imbecil, né? Então eu esqueci de comprar carne, esqueci de comprar o frango de cada dia. E obviamente não tinha o que comer, né? 1h da manhã não tinha onde eu comprar 1 quilo de frango. Passei nos Oxxos também, né? Aqui no centro de Campinas tem muitos Oxxos, ou sei lá, sabe a loja Oxxo? Então, tem várias aqui no centro de Campinas e eu passei em umas 3 lojas que se dizem ser 24 horas. Agora eu fiquei puto com isso, porque as lojas do Oxxo, tem que falar meio gringo, né? Eles dizem que são 24 horas, cara, mas nenhuma delas estava aberta. Eu passei em 3 lojas. Eu quero aqui deixar a minha denúncia. Música de denúncia, por favor. Não, agora vou pausar aqui a música mexicana. E vamos aqui, ó. Música de denúncia, porque
que eu pesquiso música de denúncia e aparece uma mina num show com... Um show bíblico, cara? Por que música de denúncia aparece Forró Boys? Música... Porra, cara, acho que isso daqui serve. Música de denúncia na tela do Alone Talk, episódio 23. A nossa denúncia, a minha denúncia no caso, vai para todas as lojas da rede OXXO da cidade de Campinas. Pois as lojas OXXO da cidade de Campinas se dizem ser 24 horas, se dizem atender você quando você está precisando. Estamos aqui, olha só, uma loja 24 horas que pode vender bebidas, vendemos bolachas, biscoitos, lanches congelados, energéticos, refris, cervejas, produtos de limpeza, pão, vendemos pães, vendemos frutas, cobramos R$1,50 a unidade da banana, você sabia disso? Os caras cobram R$1,50 a unidade da banana, mas eles estão lá, trabalhando firmemente. O áudio da música está estourado, eu vou abaixar um pouquinho, mas eles estão lá, 24 horas. Até que em dado momento, aqui na cidade de Campinas, as lojas da rede OXXO começaram a fechar as suas portas no período da noite. Começaram a fechar as portas, a descer as grades durante a noite. Porém, havia um detalhe. Há um detalhe. Eles fechavam as portas, porém ficava ali com aquela janelinha, sabe aquela janelinha de presídio? Que o funcionário ele chega na cela do preso e só puxa aquela janelinha, entrega o prato de comida, ele vai lá e pega. O preso, quando tá na solitária, tem só a janelinha assim. Normalmente sempre teve essa janelinha. Então várias lojas do OXXO à noite, no centro de Campinas, eles fechavam quando anoitecia e abriam as suas janelas. Porém isso mudou. E é aqui que vai a denúncia de um trabalhador, um cara que tava até 00:30 atendendo clientes, fazendo bebidas, fazendo drinks, trabalhando no bar, que paga ali uma merreca por semana, que trabalha de freelance, então de vez em quando não é chamado para ir. Este cara que estava trabalhando humildemente só queria passar numa das lojas OXXO para poder comprar talvez uma lasanha congelada, ou talvez um frango desfiado congelado da Sadia. Você sabia que isso existe? Isso existe. E iria me ajudar muito, ia resolver os meus problemas. Um pacote de 500 gramas de frango desfiado congelado, semi-pronto, por R$22. Sim, é bem caro. Mas ia ser minha opção. E tava fechado e não teve OXXO, não teve nada, não teve porcaria nenhuma. E eu tive que passar na banquinha do Bom Dia e comprar salgado. Agora, qual que é o problema? Qual que é o problema de eu estar a 1:30 da manhã neste lugar aqui que eu apresentei pra vocês? Tá? Qual que é o problema aqui? Eu não sei mexer no OBS. Deixa eu tirar aqui a captura de imagem e botar... Tá. Qual que é o problema de eu estar a 1:30 da manhã no centro de Campinas procurando uma banquinha ou procurando OXXOs? É que o centro de Campinas, assim como o centro de muitas outras grandes cidades Brasil afora, é repleto de noias, é repleto de mendigos, é repleto de cracudo. E eu tenho um péssimo histórico com os cracudos e com os noias em modo geral aqui dessa cidade. Eu não sei o que acontece, cara. Eu não vou falar com os noias, eu não interajo com os noias, eu evito. Né? E eu tô falando aqui dos noias que assaltam pessoas caso precisem de dinheiro para comprar o seu vício, seja ele qual for. Eu tô falando desse nível de noia. A galera que vem de casa, que vende as panelas da mãe. Eu tô falando desse pessoal aí.
Eu não sei porquê, cara, mas eu tenho um péssimo histórico com bandidos, com noias, com trombadinhas, com cracudos, com mendigos. Eu tenho um azar incrível. Eu não sei se eu sou imã de maluco, qual é que é, cara, porque morando aqui, eu acho que eu me mudei pra Campinas em 2016. Então temos aí 12 anos? Não sei, foda-se. Mas não tem 12 anos. 10 anos por aí. Acho que foi um pouco mais. 2014, 2015. Puta, eu esqueci o ano que eu me mudei pra cá. Mas enfim, foi mais ou menos aí. Não chega a ter 10 anos, não. Eu errei aqui as contas. Beleza. E nos primeiros anos em que eu me mudei pra essa cidade, cara, eu comecei a perceber que. Sabe, você vai crescendo e você vai percebendo a maldade humana. Então o que acontece? Eu era uma criança. Eu tinha ali mais ou menos 15 anos, já ali, né? Adolescência, tal, chegando. E aí, cara, o que acontece? Eu morei numa cidade grande, assim, por assim dizer, que se chama São Bernardo do Campo. Eu morei nessa cidade até mais ou menos 12 anos de idade. Depois dos 12 anos de idade, eu fui pra uma cidadezinha de interior. Muito pequena, 40 mil habitantes, onde todo mundo conhece todo mundo, aquele tipo de coisa e tal. E lá eu fiquei até mais ou menos esses 15. Dos 15, 16 eu estava aqui em Campinas e aí eu comecei a perceber a maldade humana. Que é um momento que as máscaras caem, onde as cortinas se revelam o que tem ali no palco verdadeiro. Onde você descobre janelas que te dão uma vista que talvez você não quisesse ver, mas que você precisa. E aí eu comecei a ver que as pessoas, né, elas são capazes de esfaquear você, elas são capazes de atirar em você, de atropelar você, caso você não passe o celular, caso você não passe os itens de valor que você estiver carregando. Então, pouco tempo morando aqui, voltando da escola com os meus comparsas, com os meus amigos, né, da escola recém-feitos, voltando, estudando à noite, né, ensino médio ali e tal, primeiro ano, segundo... Voltando à noite, naquela caminhadinha gostosa pra casa. Até que, belo dia, 2 homens em cima de uma moto param a gente. A gente tava mais ou menos em 4 pessoas. E esses 2 homens numa moto parou a gente e fez o clássico, né, cara? O que você acha que 2 homens numa moto vão fazer quando eles te param? Até então eu achava que isso era só meme. Eu vi os memes no Facebook, eu vi os memes da Sochi América Memes, eu via os memes da Meme Guy, belas páginas de meme no Facebook, e pensava que, cara, beleza, isso existe, mas, sabe, quando você tem a percepção que algo existe, mas você não espera que aquilo vai acontecer com você, né? Você é tipo gravidez, né? Você nunca acha que vai ser com você. Não sei por que eu dei esse exemplo. Vamos seguir aqui a linha de raciocínio. Aí os dois carinhas, os 2 vagabundos, pararam a gente e aí assaltou todo mundo ali. Levou o celular da galera, levou a porra toda da galera. Foi uma merda. Mas por sorte, cara, esse episódio foi até... Eu acho que era meio que Deus me avisando, assim, meio que falando: pare de ser otário, meu filho. Pare de ser ingênuo. A humanidade, ela é podre. Não confie na humanidade. Ela está o tempo todo desejando tomar vantagem sobre as outras pessoas em prol do seu benefício e do seu prazer, em prol das futilidades presentes na vida. Isso era Deus falando comigo e dizendo que aquele momento era para eu perceber o quão podre é o ser humano. E aí, eu não dei muita bola, porque nesse dia todo mundo foi assaltado, menos eu. E eu quase fui. Eu só não fui assaltado nesse dia, e isso é muito louco, cara. Eu só não fui assaltado nesse dia junto com os moleques que estavam comigo, porque eu tava com meu celular no bolso no momento em que eles estavam se aproximando, e ele permaneceu no bolso o tempo todo. E eles pegaram o celular da galera, e quando foram pegar o meu, eu falei que eu não tinha. Eu falei: não tenho nada não, mano. Tô com nada aqui não, meu. A voz era um pouco mais aguda. Eu não tô com nada aqui não, meu. Eu não tô com nada aqui não. E aí ele falou: não tá o caralho, tal. E aí ele
bateu assim no bolso, sabe quando você bate no bolso procurando alguma coisa? E aí, no que eu vi que ele ia procurar, na verdade eu não pensei nisso, foi meio instintivo só. Foi só um reflexo. O reflexo que eu tive ali no momento foi de, obviamente, ao ver que ele ia apalpar os meus bolsos, eu virei o bolso que não tinha nada. E aí ele apalpou o bolso que não tinha nada, montou na moto e foi embora. Maravilhoso. Escapei do primeiro assalto. E depois desse dia, cara, nossa, o que eu vi de cena no mesmo bairro, tá? No mesmo bairro que eu morava até antes de vir pra essa casa. Tô meio gripado, cara. A voz tá ficando meio estranha conforme eu vou falando. Mas nesse mesmo bairro que eu morava, cara, eu vi várias e várias cenas bizarras, assim. Teve um dia que eu tava andando na rua, não sei o que eu tava fazendo, mas era tipo meia-noite, mais ou menos. E eu tava lá pelas ruas do meu bairro, dando um rolê, voltando pra casa, não lembro exatamente. Até que eu vejo de longe, assim. Um tiozinho vindo. Eu tava andando meio que na contramão da rua, mas eu tava ali na calçada. Então eu vi os carros vinham vindo na minha direção. E aí tinha um tiozinho, um senhorzinho, ali 50, 60 anos de idade, cabelos grisalhos, né, aquela calvície já um pouco avançada, aquela pele mais enrugadinha, montada numa, que eu acho que era uma Pop 100, numa Pop 100 vermelha e branca, uma Pop 100 com detalhes vermelhos, um vermelho claro. E ele vinha vindo assim, mais ou menos encostado no acostamento, é pleonasmo falar assim, mas ele vinha encostado no acostamento. E aí ele vindo devagarzinho, sem nenhuma suspeita, cara, sem nenhuma suspeita. Até que eu vejo um pouco mais longe, atrás desse senhorzinho da Pop 100 vermelha e branca, vem dois caras numa moto. E aí o resto é história. E aí os dois caras numa moto chegaram, começaram a andar lado a lado com a moto. O tiozinho ele tava bem devagar. Então aí os dois caras começaram a andar devagar ao lado do senhorzinho e começaram a chutar a moto do senhorzinho. Começaram a chutar meio que pro senhorzinho parar. E aí eu não sei o que aconteceu depois. Eu não sei, cara. Eu saí correndo. Eu vi que o que aquela cena iria se desenrolar e eu saí correndo, cara. Desculpa. Eu poderia ter ajudado o cara? Não. Óbvio que não. Óbvio que não. O que eu ia fazer? Eu era... Não que hoje eu pudesse fazer alguma coisa, cara, mas eu não sei brigar. Eu não tenho armas de fogo, eu não tenho armas brancas, eu não tenho porra nenhuma, mas se tem uma coisa que eu sei fazer é correr. Por mais que eu seja um fumante de merda, e eu já era um fumante com 16, 17 anos de idade, tinha dado bastante pitado, tinha pitado bastante já com essa idade aí. Acho que com 16 não, mas com 17 para 18 com certeza. E nessa época era mais ou menos isso, 17 para 18. E aí, uma coisa que eu sempre fui bom foi em correr. Eu sempre corri muito bem. Correr por longas distâncias e correr rápido. Então foi o que eu fiz. Sabe você aí que joga League of Legends, você aí que joga Valorant, você aí que joga Dota? Os personagens normalmente têm as habilidades normais, né? Que todo boneco tem, vai ter ali suas habilidades, que vai ter um tempo de recarregamento um pouco menor. E eles também têm a Ultimate, né? Que demora um pouco mais e é usada só em situações específicas, né? E a minha Ultimate aparentemente é correr. Então eu corri como se não houvesse amanhã. Outra situação que eu vi também foi muito louco, cara. Cara, é muito bizarro a quantidade de assaltos que eu presenciei. E sem ser assaltado. Teve o dia que eu fui assaltado, e eu vou contar ele daqui a pouco, mas eu presenciei bastante assalto já, cara. E isso é um pedacinho do problema que eu tenho com noias. Porque esses caras, convenhamos, são noias. Os caras estão assaltando uma molecada voltando da escola, eles estão assaltando tiozinhos de Pop 100, eles estão assaltando pessoas que, obviamente, não vão fornecer a quantidade financeira que eles querem para mudar de vida. Mas é o suficiente para eles, sei lá, comprar cocaína e revender a cocaína depois e, entre aspas, ficar rico. Não sei o que esses caras fazem, cara. Mas, enfim, pra mim é tudo nóia, vagabundo, cara de pau. E outro dia que eu vi também que foi muito bizarro.
foi um dia que eu tava novamente andando de noite pelas ruas do meu bairro. Tava lá, bonitinho. E aí eu fui passando em frente um portão de uma casa onde aparentemente a pessoa que morava, não sei, naquela casa, tava ali. Ele parou a moto em frente à casa, deixou o motor da moto ligado, começou ali a abrir o portão, tirar o cadeado e tal, passar a chave, abriu o portão. E no que ele entrou com a sua moto em sua garagem, novamente, o nosso querido personagem, o nosso grande herói, o Dois Homens numa Moto, surge novamente. Dois homens numa moto surgem e... não sei o que aconteceu, mas eles provavelmente ou entraram na casa... na verdade eu acho que eu sei o que aconteceu, eu lembro desse dia. Eu não vi o que aconteceu de fato, porque quando eu vi que o cara tava guardando a moto dele e depois, do nada, apareceu dois caras numa moto... Abrindo um parênteses rápido aqui, será que dá BO eu tá contando esse tipo de coisa aqui? Será que faz bastante tempo que isso aconteceu, né? Assaltantes que se prezam vão assaltar com mais frequência e não vão lembrar de todos os assaltos que eles fizeram, né? Então eu acho que eles não vão lembrar desses assaltos especificamente. Tomara que não. Eu não sei se dá algum BO judicial, né, também. Às vezes eu posso ser considerado testemunha, mas eu nem vi nada, cara. Eu nem vi nada, eu saí correndo. Qual que é a minha estratégia, cara? Eu percebi que vai dar merda, eu corro o mais rápido e o mais longe que eu conseguir. Então assim que eu percebo que a merda vai estancar e pode sobrar pra mim, pernas pra que te quero. E eu saio voado, cara. Eu corro mesmo, eu corro como se não houvesse amanhã e não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Mas você é covarde, você deveria enfrentar os caras. Cara, se você enfrentaria os caras, meus parabéns, enfrente os caras. Fico admirado pela sua coragem. Mas se a gente for usar aqui ditados populares, eu seria aquele ditado do covarde vivo do que um corajoso morto. Não sei, é um negócio assim. Você tá ligado qual que é, todo mundo já ouviu isso. Eu seria esse cara aí. Porque, cara, a partir do momento que eu percebo que vai dar merda e a merda vai espirrar em mim, eu não quero ter a minha cara coberta de fezes. Eu não quero ter que chegar em casa e ter que lavar a minha roupa suja de merda. E eu não quero isso. Porque já me basta o trauma de, no período de 2 meses, isso tudo foi no período de mais ou menos uns 2 meses, foi tudo muito próximo, eu presenciar assaltos e viver todo esse... e saber que tudo aquilo tá acontecendo no meu bairro que eu moro. Ou seja, eu atravesso a rua, alguém pode fazer isso comigo. A qualquer momento alguém poderia ter feito aquilo comigo. E aí nesse dia que os caras entraram na casa do cara, eu lembro que eu vi os dois caras estacionando a moto em frente ao portão do cara, um deles descendo, já meio que entrando de forma acelerada pra dentro da garagem. Nisto, eu saí correndo como se não houvesse amanhã. E minutos depois, eu saí correndo, entrei numa rua mais afastada, esperei um pouco a poeira baixar. E aí, quando eu volto pra rua mais próxima, assim, não na rua que eu tava, mas um pouco próximo dela, eu vejo 2 motos passando em alta velocidade, em linha reta, para o infinito. E nunca mais foram vistos por ninguém, por essas bandas. E esse dia eu fiquei com medo, cara. Esse dia eu confesso que eu fiquei com medo, porque eu vi os caras depois, né? Quando os caras roubaram o tiozinho, e quando os caras roubaram meus amigos, e eu tava junto, e escapei por sorte, e eles foram embora, né? Mas nesse dia eu vi a cena e eu vi eles depois da cena. Eu não tenho certeza absoluta se eram eles, mas assim, cara, tudo indicava que eram, porque era próximo de onde o fato ocorreu. E eram 2 motos, né? Eram 2 caras numa moto, a vítima tava de moto, depois 2 motos indo na mesma direção, em alta velocidade, como se não houvesse amanhã. Cara, foi uma loucura, hein? Foi uma loucura. Inclusive, tudo isso e outras merdas também. Se vocês foram ver os episódios antigos, eu reclamo bastante do bairro que eu morava. Agora o bairro que eu tô morando é bem tranquilo. De falar que é bem de boa.
é estranhamente tranquilo, pra te falar a verdade. É estranhamente de boa. Isso me dá medo, porque talvez o inimigo está agindo na escuridão. O inimigo está agindo enquanto eu não vejo ele. Baixou aqui o pastor da Universal. O inimigo, ele se esconde. O inimigo não deixa rastros. Nossa, cara, eu tô com a voz de gralha. Que brincadeira. Mas se vocês forem ver os episódios antigos, eu falava bastante sobre a questão do meu bairro ser bem merda. Meu bairro antigo era muito merda, era bem ruim. Tanto em questão de segurança, era bem, sabe, criminalidade, tráfico, tiro, filha da puta acelerando moto. Cara, isso é um detalhe. As motos, vocês perceberam que nesse episódio e nos últimos 2, não teve barulho de moto. Eu acho que teve um. Acho que teve um barulho de moto. Mas nos outros episódios, quando eu ainda estava na outra casa, era barulho de moto em todo episódio. Às vezes 2 barulhos de moto no mesmo episódio. Fora os que eu cortava, porque às vezes a moto passava e eu tava falando algo que não dava pra eu tirar do podcast. E eu tinha que deixar a minha voz e o barulho de moto no fundo. E tinha o trem também. Nossa, o trem. Não tem mais o trem, né? Não vai ter mais o trem, olha só, cara. Isso é bem curioso. Caralho, agora que eu tô dando conta que não tem mais o trem. Porque o que acontece? Na casa que eu morava antes, ela tinha uma... Eu já expliquei isso em outras vezes, mas a audiência é rotativa, então temos que explicar de novo. Mas de forma resumida, eu morava numa casa, nesse bairro fudido, dos assaltos e tal, das motos barulhentas, e essa casa não tinha tratamento acústico nenhum. Essa casa não tinha parede, basicamente. Era uma casa bem pequena. E a parede, ela ficava no segundo andar. Então tinha um salão de festas embaixo, exatamente. Eu morava em cima de um salão de festas. E em cima do salão de festas era onde eu morava. Essa casa, a parede, o que seria a parede que daria para a rua, de frente para a rua? Na parede havia uma porta, dessas portas de correr. Então era uma porta bem grande, você abria os 2 lados, ela abria bastante espaço assim, e aí dava de cara para uma sacadinha. E aí o que acontece? Essa porta, ela era vazada, era uma portinha de varanda, então ela tinha aqueles furinhos, sabe, pequenininhos assim entre... Eu não sei explicar, mas ela era meio... Sabe, cara, sabe, porta de sacada, não tem, pesquisa aí. E era de metal, então assim... Todo 100% do barulho, absolutamente 100% do barulho que vinha da rua, entrava pra minha casa. E eu escutava os carros passando, eu escutava as motos acelerando, eu escutava os ônibus, o trem. Eu escutava como se o trem estivesse passando em cima da minha casa. E o trem não passava muito longe, o trem ele passava... Vamos dizer que tinha a casa onde eu morava, se atravessava uma rua, tinha as outras casas... Coloca aí uns 3 metros de comprimento, mas de distância, e a linha do trem vinha logo ali. Então, se parar pra ver, não tinha 20 metros, talvez 30 metros, que separava a minha casa da linha do trem. Então, cara, era todo dia, a cada 20, 30 minutos, eu escutava um trem de carga passando. E toda vez era como se ele estivesse na minha casa. As janelas tremiam, as portas tremiam, o chão tremia, a casa inteira tremia. O barulho era insuportável, a buzina era enlouquecedora. Cara, você já ouviu a buzina? É que dependendo da cidade que você mora, que você está me ouvindo, talvez você nunca tenha visto um trem de carga. Estou falando de trem de carga. Trens de carga buzinam muito. Trens de carga fazem muito mais barulho do que os trens que transportam pessoas. O motivo é meio óbvio, né? Eles transportam carga, então algumas cargas é simplesmente vagões e vagões de pedra. Sério, cara, tem trens que são vagões e dezenas de vagões de pedra. De pedra. Os caras transportam toneladas e toneladas de pedra. Então imagina um trem que deve ter não sei quantos quilômetros de extensão, de
58 mil vagões passando na linha do trem. A linha do trem é ferro, madeira e pedra. E esse trem, ele tá com dezenas de vagões carregados de pedra. Então tudo aquilo tremia, e os vagões de metal, e aí as pedras batiam nas rodas de metal, que tremia o vagão de metal, que tremia as pedras dentro, que devolvia a reverberação do barulho e a física e os objetos em movimento, e tendem a continuar em movimento, e tudo isso resultava numa sanidade mental que era esgotada a cada dia. Era um negócio que eu fazia até de piada aqui na Lone Talk. Teve um episódio que eu fiz meio que uma coletânea de melhores momentos, que o efeito de transição entre um tema e outro, foi um episódio que eu abordei vários temas, fiz um compilado, e aí na transição de cada assunto, eu coloquei um beat, um instrumental, que era um trem passando. Era o barulho de um trem passando. É lógico que não era o mesmo barulho do trem que passava perto da minha casa, mas era um remix de um trem passando e a batida, assim, né? E o trem passando. E aí eu usei isso de transição, porque, cara, era tipo assim, era inevitável, cara. Era um gigante de aço. E, cara, eu até perdi o fio da meada, mas é isso, cara, não tem mais trem. Não tem mais trem aqui onde eu tô morando. Não tem mais motos estralando. Eu acho que desde que eu me mudei pra cá, eu vi 2 ou 3 motos estralando aqui em casa. Tipo, daqui de casa eu consigo escutar alguma moto estralando. Normalmente eu escuto motos estralando, mas elas estão bem longe. E aí, tipo, eu percebo que ela tá bem longe, mas deve ser uma moto muito barulhenta, porque eu fiquei especialista em motos barulhentas, tá? Eu nunca pilotei uma moto barulhenta. O máximo que eu pilotei de motos na minha vida foi uma Bis 125 cilindradas, automática, e uma outra moto que se parecia muito com uma Bis, também automática. Na verdade não era automática, tinha que passar na marchazinha assim, mas não tinha embreagem. Aí eu não sei se por não ter embreagem ela é automática ou semi-automática. A moto é um fuzil semi-automático? Então, eu não sei, quis fazer uma piada aqui, mas eu fracassei miseravelmente. Mas eu fiquei especialista em motos barulhentas, cara. Apesar de nunca ter pilotado em uma. Porque eu ouvi tantas, escutei tantas morando lá naquela outra casa que eu fiquei especialista. Então eu sabia quando a moto estava próxima, quando a moto estava longe. Eu sabia quando era uma moto barulhenta, mas que ela estava longe, ou quando era uma moto mais silenciosa, mas estava perto, e aí parecia que era o barulho mais alto, mas na verdade era a distância em relação ao barulho produzido pelo motor do veículo. Fiquei especialista nisso. Então hoje eu tô aqui em casa e eu escuto um barulho de moto, eu sei calcular exatamente a quantos quilômetros. Na verdade eu sei calcular, dizer assim quantos quilômetros a distância seria muita arrogância minha, mas num raio de alguns quilômetros eu consigo apontar no raio de quantos quilômetros essa moto está de mim. Então eu escuto motos passando, eu sei que ela está num raio de 5 km e é uma CG 150 vermelha com escapamento adulterado. Cara, assim, conhecimentos que a vida, e somente a vida, pode lhe proporcionar, assim como o conhecimento de saber correr quando você vê um assalto. Então, cara, a lição, né, pra deixar aqui uma lição pra vocês que ouvem esse podcast, a lição é se meta nas furadas, sabe? Comprem salgadinhos na madrugada do centro da cidade que vocês moram. Ah, mas os noias da cidade, os noias do centro, os mendigos vão querer me assaltar, porque eles vão ver que eu vou estar fazendo uma compra, então eles vão achar que eu tenho dinheiro, e aí se eu tiver com meu celular no bolso, eles vão querer, cara, confie no seu potencial, amigo, confie naquilo que vem do coração e confie naquilo que o universo está propondo para você. Porque se você está a 1h da manhã no centro da cidade com fome, comprando salgados porque você foi responsável e esqueceu de comprar frango, nesse contexto, nesse que eu saí do personagem aqui um pouquinho, mas nesse contexto você tem que entender que a vida é Deus. Lembra que eu falei que era Deus falando? Filho,
Aprenda esta lição. É o... Qual que é aquele cara que fazia a voz da Jabulani? Não lembro, mas... Ó Deus, ó Filho, perdão, eu me confundi, mas Filho, você está passando por um momento de provação. Esta situação que lhe causa medo, esta situação que te apavora, que te aflige, ó meu filho, ela apenas está te preparando para as solturas enrascadas da vida. Esse é Deus falando com você, cara. Então, assim como eu estava no centro da cidade cercado por cracudos, cara. Cara, o centro de Campinas de madrugada, durante o dia já parece o The Walking Dead da vida. Já parece a Cracolândia. Durante a noite, cara, isso triplica e multiplica por 10, cara. É um negócio incrível, assim. Você tá andando na rua, você tropeça no mendigo, velho. Bicho, é muito morador de rua no centro dessa cidade, especificamente. E eu nem falei do Terminal Central, tá? Porque aqui no centro de Campinas tem o Terminal Central, que é onde vários ônibus circulares aqui da cidade, eles, durante o percurso que eles fazem, ao redor, nos bairros e tal, muitos deles, passam pelo Terminal Central. É meio que um ponto de encontro ali para facilitar a locomoção dos transeuntes dessa cidade maravilhosa, que eu odeio tanto. Ali em volta desse Terminal Central, cara, na moral mesmo, eu nunca passei pela Cracolândia. Imagino que deva ser pior. Mas te falar que, cara, não fica muito atrás não, viu? Não fica muito atrás. Será que no Google Maps dá pra ver? Eu vou pesquisar aqui o Terminal Central na área mais obscura dele. E se aparecer alguma coisa interessante eu mostro no vídeo, porque, cara, é um negócio de louco. É um negócio muito bizarro. Eu tô aqui no Google Maps, eu tô andando aqui, ainda não tô mostrando no vídeo porque não tem nada de interessante. Mas aqui, seguindo aqui por esta... A few moments later. Você tá vendo aqui a minha tela, você que tá no YouTube tá vendo a minha tela, você que tá apenas no áudio eu vou descrever pra vocês. O carro do Google nem vai até lá. Porque o que acontece? Vocês estão vendo, aqui eu tô mostrando um muro que tem diversas pichações, algumas latas de lixo e tal, alguns carros estacionados. E nesse muro que tem as pichações, do outro lado desse muro é o Terminal Central. Então depois desse muro aqui é onde você vai pegar o seu ônibus e ir para os bairros da cidade. E nesta rua que fica em frente o muro pichado, é onde não vai ter ninguém aqui agora, mas é onde tem a maior concentração de noias cracudos de toda a cidade, cara. Passar por aqui é um cheiro de mijo, um cheiro de merda, é um cheiro de morte. Olha os transeuntes ali. Consegui encontrar. Com uma procura de 10 segundos, encontrei um grupinho de cracudos fumando ali as suas pedrinhas. E, cara, não sei vocês. Pode ser um preconceito meu, mas o meu preconceito, e eu vou assumir, cara, é um preconceito mesmo. Eu tenho mesmo esse preconceito com cracudos. Porque, cara, esses caras aí, eu não quero sofrer nenhum processo de edição. Esses caras aí, não me essa não, hein, cara. Vou te falar. A real, eu tomo bastante cuidado. Eu evito ao máximo, porque eu já fui assaltado por um desses caras. É, cara, não é só de fugas que vive o homem. Às vezes a corrida não funciona, às vezes a ultimate não funciona, às vezes você solta a ultimate e ela não faz nada. Então, num belo dia em que eu estava voltando do trabalho, isso já há 2 anos atrás, se eu não me engano, 2 anos, foi um ano depois da pandemia, acho que 2021, acho que foi, né? 2021 a pandemia já estava meio que acabando, estava tranquilizando ali a coisa. Eu trabalhava numa cidade vizinha a Campinas, então eu levava mais ou menos 2 horas para chegar em casa. Ia de ônibus, voltava de ônibus, então demorava bastante.
Então o que acontecia? Eu saía desse trabalho que era em outra cidade por volta das 10 horas, 9 e pouca, mais ou menos. Quando eu chegava no centro de Campinas, que não era essa parte, não era esta região aqui, mas ainda era centro de Campinas, era mais ou menos 10h30, 11 horas, e isso numa segunda-feira, numa quarta, dependendo do dia que a rua não tá muito movimentada, e já era uma rua que era pouquissimamente movimentada, você fica meio refém, né? Então eu tinha que descer numa rua pra pegar... O que acontecia? Eu saía do trampo, pegava um ônibus intermunicipal que me deixava neste outro ponto de ônibus, onde eu pegava um ônibus que me levaria pra casa, que ele me levaria até o meu bairro, né, no caso. E aí eu dava uma caminhadinha e chegava em casa. Então, quando era domingo, por exemplo, a grade de ônibus ela é reduzida. Então passa o intervalo entre um ônibus e outro, ele é maior. O intervalo entre um ônibus e outro à noite, independente do dia, já é maior por natureza. Num domingo, ele fica maior ainda. Então, isso resulta no quê? Resulta em eu, que estava saindo do trabalho na cidade vizinha e que já era 10h30, 11 horas da noite, ficar por bastante tempo sozinho numa rua pouco movimentada no centro da cidade, com as minhas coisas, com os meus documentos, com passagem de ônibus, com celular, com as coisas tudo. Numa dessas, 2 meliantes, sem a moto, chegaram até mim e me assaltaram bonitamente. Eu tentei correr, não funcionou. Inclusive levei uma facada na mão nesse dia, mas isso é história para outro episódio. Posso contar aqui as histórias de assalto. Esse dia foi bem legal, teve muita coisa. Eu conheci uma nóia, uma cracuda, e aí temos que abrir uma exceção, porque eu fui ajudado por uma cracuda. Olha só você, eu caindo contra o meu próprio argumento, tá? Vou assumir que fui arrogante, fui desrespeitoso. Na moral, cara, vamos lembrar, deixar claro aqui, vamos deixar um negócio claro, que eu já falei, este podcast é pra eu falar bobagem, é pra eu falar o que me der na telha, eu estou entregue aos deuses do entretenimento. Então se eu falar algo que você vai levar a sério e vai ficar ofendidinho, reclame com os deuses do entretenimento. Eu estou apenas botando pra fora aquilo que vem na minha mente. E nada aqui deve ser levado a sério, cara. Isso aqui é pra brincar, dar risada. Ai, noias. É isso, cara. Se você não estiver achando engraçado, vai ouvir outro podcast, cara. Sabe um podcast que eu recomendo, inclusive, pra você ouvir? Eu recomendaria os podcasts do Arthur Petri, porque eu sou muito fã dele. Mas você provavelmente não vai assinar a plataforma privada, então não vai lá, se você não for assinar. Você pode ouvir o Inteligência Limitada, vai. O Inteligência Limitada com o Zé Graça. Muito bom esse episódio, vai lá. E não é nem ironia. Tá no ar ainda? Eu acho que tá no ar, né? Inteligência Limitada, Zé Graça. Vai lá. Ouve lá o episódio 10 do Inteligência Limitada, 3 anos atrás. Caralho, cara, faz tempo isso aqui. Enfim. Fui assaltado nesse dia e aí a Ultimate não funcionou, né? A Ultimate de sair correndo não funcionou. Tentei sair correndo, levei uma facada na mão e perdi o celular e as demais coisas que eu tinha de valor naquele dia. Foi bem inconveniente. Caras, é isso, tá bom? Antes de finalizar o episódio, eu queria deixar um recado pra você que ouve esse podcast até o final, que é o seguinte, cara. Você pode apoiar financeiramente este projeto. Então você pode acessar livepix.gg/alonetalkpodcast e doar qualquer valor acima de R$1. E com isso você vai estar me motivando a continuar gravando e produzindo este podcast, além de me aproximar ainda mais de um momento onde eu consiga ter mais tempo, mais dinheiro para reinvestir em equipamentos, melhorar a qualidade desse programa, dedicar mais tempo a este programa. Caso você goste de ouvir esse podcast, doa R$1 lá. Acesse aí livepix.gg/alonetalkpodcast.
tá na descrição do episódio, onde quer que você esteja ouvindo ele ou assistindo. No YouTube temos, olha o gancho, que foda, temos o QR Code na tela, então você que está no YouTube pode escanear o QR Code que está na tela no canto inferior esquerdo, ou também acessar a descrição do episódio, e lá você pode doar qualquer valor e me motivar muito a continuar gravando isso daqui, tá bom? Você pode mandar um e-mail para esse podcast, alonetalkpodcast@gmail.com. Você vai mandar a sua história, sua crítica, sugestão, qualquer outra coisa, xingamento, qualquer coisa. Conta lá a sua história de assalto e aí eu leio aqui no próximo episódio, vai ser bem legal. Você pode ouvir este episódio e outros conteúdos produzidos pela Alone Talk Productions no Spotify, no Deezer, Apple Music, Castbox, Amazon Music e os vídeos no YouTube, né, caso você seja um jovem TDAH. Mas é isso, a gente vai se ver num próximo episódio, porque esse já está bem longo, e a gente se vê aí logo mais, a qualquer momento, em breve. Hasta luego, falou!